Eu sou a educadora Mônica Soltal e vou apresentar a vocês a nossa linha de jogos educativos. Esse é o jogo Pensando 8. É para no máximo 4 participantes. O material utilizado é um tabuleiro com 8 encaixes, uma caixinha circular colada no centro do tabuleiro, chamada de caixinha central, 8 balões de fala, numerados de 1 a 8, uma tampa circular para a caixinha central com 8 espaços iguais, numerados de 1 a 8, com um ponteiro que gira. Cartões com números conforme o conhecimento da criança ou dos alunos, com questões matemáticas ou da disciplina escolhida, com foco nas habilidades trabalhadas no momento, para serem colocadas na caixinha central. Disposição das peças no tabuleiro e das questões na caixinha central. Os balões de fala são numerados de 1 a 8. Devem ser colocados no tabuleiro seguindo o sentido horário. Então, o sentido horário, certo? Os cartões com os números ou as questões elaboradas previamente devem ser colocados na caixinha central. Após, coloca-se a tampa circular com o ponteiro. Então, agora vamos às regras do jogo. Para dar início ao jogo, cada criança participante gira o ponteiro da tampa central, que é numerado de 1 a 8. No caso, girou. A criança que tirar o maior ou o menor número ao fazer o giro do ponteiro, conforme combinado antes, será a primeira a jogar. As outras seguirão a sequência numérica combinada. Então, conforme, se for do maior para o menor, segue-se a sequência. Se for do menor para o maior, também. A primeira criança a jogar gira o ponteiro da caixinha central. O número que parar indica o cartão que deverá ser retirado da caixinha central da seguinte forma. Nesse caso, saiu o número 1. Nós retiramos a tampinha da caixinha central e encontramos aqui um número que tenha o algarismo 1. Então, neste caso, eu retirei o número 10. Que poderia ser 81, 81, poderia ser outro número, né? Outro número qualquer, desde que aparecesse o algarismo 1. Muito bem, então a partir desse número nós vamos elaborar as questões. Tá? Claro que essa numeração que é colocada na caixinha central depende da série, né, do ano que cada criança estuda. Então, aqui mudará conforme os objetivos do educador. Então, no caso, uma questão que poderia ser elaborada. Então, elabore uma situação-problema com significado cujo resultado seja 10. Uma operação matemática cujo resultado seja 10. Uma adição com 2 ou 3 parcelas, cuja soma seja 10. Percebam que eu peguei um número baixo, poderia ter pegado números com centenas, com milhares, né? Com dezenas de milhar, com milhões, então depende da realidade de cada educador. Também eu poderia pedir 2 operações matemáticas distintas, cujo resultado seja 10. 4 operações matemáticas, então adição, subtração, multiplicação e divisão, cujo resultado de cada uma seja 10. Percebam que neste caso a criança teria o resultado e ela que estaria elaborando a operação matemática. Uma expressão numérica cujo resultado seja 10.
Se o participante acertar a questão, realiza o encaixe do balão no contorno do tabuleiro. Então, neste caso, seria o 1. Então, ele acertou, ele realiza o encaixe no contorno do tabuleiro. Se errar, o balão permanece no tabuleiro. Então, acertou, realiza o encaixe. Errou, permanece no tabuleiro. Se um dos participantes girar o ponteiro central e este parar em um dos números que já estão no seu respectivo encaixe, deve passar a vez para o próximo jogador. Então, no caso, ele girou e caiu o 1. Como já foi realizado o encaixe, ele passa a vez para o seu colega. O jogo termina quando os 8 balões estiverem devidamente encaixados no tabuleiro. Ganha o participante que possuir a maior quantidade de encaixes. Então, cada um vai anotando quais os encaixes que realizou e no final eles vão comparar a quantidade. Se der empate, eles podem escolher um critério para o desempate. Sugere-se pela soma, a soma dos valores dos balões. Tá? Então, essa é uma das regras do nosso jogo Pensando 8. Agora vamos para as variações. Nessa variação 1, nós utilizamos retângulos com questões matemáticas ou de qualquer disciplina. Nesse caso aqui, ó, português, os retângulos, escreva uma palavra com LH, escreva 2 palavras com SC e numeramos de 1 a 8 essas questões. Para colocarmos na caixinha central, nós vamos dobrar a questão e deixar só o número voltado para cima, que colocamos aqui na nossa caixinha central. Da mesma forma como foi citado nas regras do jogo, o tabuleiro fica organizado com os balões de 1 a 8 dispostos no sentido horário. O jogo, mas também isso não quer dizer que não possa ser colocado em sentido anti-horário. O jogo inicia após ser definida a ordem de jogadas dos participantes. O primeiro a jogar gira o ponteiro central, que vai determinar o número correspondente à questão a ser resolvida e, consequentemente, ao encaixe do balão. Vamos supor que ele girou, caiu o número 6. Então, aqui, ó, na questão de português, nós temos como número 6 o diminutivo de casa é, então apareceria só a questão, só o número 6 que ele retiraria da caixinha central e responderia. Se ele acertar a questão, ele vai fazer o encaixe do balão 6. Se ele errar, ele retorna com o seu balão na posição anterior. Cada questão respondida corretamente deve ser retirada do jogo. Então, essa questão, se ele respondeu corretamente, retira do jogo. Caso na sua jogada saia um número para qual não exista mais questões na caixinha central, o jogador também deverá passar a vez. Então, ele jogou, caiu o 6. O 6 já foi resolvido. Então, ele também passa a jogada ao próximo colega a estar participando do jogo. Como existe a possibilidade de um jogador responder uma questão que já foi resolvida corretamente e já foi realizado o encaixe do balão correspondente a essa questão, faz-se necessário uma tabela com pontuação. Porque aqui também nós podemos ter mais de uma questão, como por exemplo aqui, ó. Nós temos aqui, ó, questão 3, né? Questão 6, questão 6. Nós podemos repetir os números para colocarmos aqui na caixinha central. Caso isso aconteça, vamos supor, o número 6 já houve o seu encaixe, mas o colega girou e caiu 6 novamente. O que ele vai fazer? Ele vai retirar a questão, vai responder. Se ele acertar, ele não vai realizar o encaixe, mas ele acertou, então ele ganha 1 ponto. E o que realizou o encaixe corretamente ganha 2 pontos. Vence o jogo aquele que conseguir a maior pontuação, até que seja realizado o último encaixe de todos os balões. Então,
Acertou e realizou o encaixe, 2 pontos. Acertou e não realizou o encaixe porque o mesmo já havia sido realizado, apenas 1 ponto. Então, esse jogo também se torna muito interessante em função de existir possibilidade de jogada, de mais de uma jogada com o mesmo número. Agora vamos então para a próxima variação, que é a variação 2. Pode-se também montar tabelas, como essa aqui, uma tabela de dupla entrada, para estar trabalhando com o jogo pensando 8. Então, nós podemos estar trabalhando essas tabelas com formas geométricas planas ou espaciais, operações matemáticas, palavras, sílabas. Então, tabelas a critério do educador. Na caixinha central serão colocadas respostas que farão correspondência com as questões que vão estar na tabela, considerando o assunto trabalhado. Para essa variação, deve-se ter marcadores diferentes para cada jogador. Sugestão: tampinhas de cores diferentes. Então vamos supor aqui que ele retirou e acertou na tabela. Ele retirou aqui, ele girou o número, né? Deu o número 6. Ele retira aqui um número que tenha o algarismo 6. Então, encontrando aqui o número que tenha o algarismo 6, 16. Ele vai estar, vamos supor que seja a tabuada da multiplicação na tabela de dupla entrada. Ele vai estar marcando, qual a multiplicação cujo resultado seja 16, né? Então, neste caso, eu teria o 4 vezes o 4, iria marcar aqui com uma tampinha, né? Eu também teria o 2 vezes o 8 e o 8 vezes o 2. Então, ele estaria com 3 tampinhas da sua cor marcando nessa jogada. Ao final da quantidade de rodadas determinadas por eles antes de dar início ao jogo, eles definem então quem é o ganhador dessa rodada de jogos. Um jogo, muitas formas de jogar. Um jogo que vale por muitos jogos. Jogar mais, aprender mais. Aprendizagem lúdica é com os jogos educativos Mônica Soltal.